O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, prezados padres, irmãos de ministério, então peregrinos, peregrinas, devotos e devotas de Nossa Senhora da Piedade. É com muita fé e esperança que nos reunimos neste dia, nesse contexto tão bonito, onde nós nos preparamos para celebrar a solenidade da Virgem da Piedade. Hoje é o 9º dia desta novena que nos prepara para celebrar solenemente a padroeira dessa pequena basílica, né? Essa basílica que se torna uma das maiores do mundo diante do número de pessoas que vêm aqui. Estamos tão perto do céu, é tão bom vir nesse lugar, é tão bom celebrar e viver a nossa fé nesse lugar. Eu me atrevo a dizer que, vivendo essa experiência de fé, nós já experimentamos aqui um pouco do que é o céu. Por isso, jamais podemos deixar de vir neste lugar, de rezar neste lugar. A frase que Dom Valmor eterniza para nós, resgatada de Dom João, né? É magnífica arquitetura divina. Este lugar parece mesmo, e com certeza é, moldado pelas mãos de Deus, pelas mãos do Criador. Um lugar muito bonito, onde nós podemos fazer uma profunda experiência de Deus. A devoção à Virgem da Piedade está impregnada no coração do povo mineiro, mas que com certeza contagia a muitas outras pessoas. A Virgem Dolorosa, aquela que está ao pé da cruz, que sempre disse sim a Deus, e ao dizer ao seu sim, jamais deixou de estar perto do seu Senhor. Por mais que a dúvida pairasse o seu coração, a sua fé lhe dava coragem e esperança. A cruz não deixa de ser uma experiência dolorosa, o Calvário, a paixão do Senhor. Mas a Virgem, a piedosa Mãe do Senhor, jamais abandonou o seu amado. Jamais deixou de estar ao lado de seu filho. Jamais deixou de ser fiel ao projeto que o Pai lhe confiou. Maria disse sim, e seu sim foi perpétuo, foi eterno. Ela foi até o fim fiel, garantiu a fidelidade do seu sim ao Senhor. Muito nos inspira essa devoção a estarmos sempre prontos diante do Senhor, até mesmo diante da cruz. A cruz para uns é escândalo,
para outros, sinal de condenação. Mas para nós cristãos, a cruz é sinal de salvação. A cruz nos remete à nossa salvação. Ela não é um sinal de derrota, antes de tudo é um sinal de vitória. Cristo passou pela cruz e, passando pela cruz, Ele venceu a morte. Ele, derramando o seu sangue na cruz, nos trouxe a garantia da salvação. Me lembro muito, e deve estar no nosso coração, o trecho do Evangelho de Mateus que ouvimos alguns domingos atrás. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, abrace a cruz e me siga. Então nós temos que ser capazes, se quisermos seguir Jesus, de renunciar a nós mesmos e olhar para a cruz não como condenação, mas abraçar a cruz como sinal de vida, como sinal de salvação. A Igreja hoje nos traz essa bela memória de celebrarmos a exaltação da Santa Cruz. Não o contrário, mas celebramos a cruz que deve ser exaltada. O cristão que não exalta a cruz, que não abraça a cruz, não consegue e jamais conseguirá ser fiel a Jesus. A Virgem Maria assimilou esta condição de abraçar a cruz. Por isso, ela ficou de pé aos pés da cruz. O Evangelho que nós comungamos neste dia, esse trecho do Evangelho de João, esse diálogo bonito que Jesus tem com Nicodemos, vem dizer que Jesus não veio a este mundo para condenar o mundo, mas Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Veio nos revelar um caminho de salvação. A salvação é para todos. Condena-se aqueles que não querem seguir Jesus. Condena-se aqueles que, mesmo seguindo Jesus, não são fiéis aos mandamentos do Senhor. Não conseguem viver segundo esta palavra. Eu não vim condenar, mas eu vim salvar. Nesse diálogo, traz à memória a experiência que o povo fez no caminho para a sua libertação, conduzidos por Moisés. O povo que fora cativo diante do abandono do caminho do Senhor, agora é conduzido pelo Senhor através de Moisés. Mas este povo tem a cabeça dura, tem o coração muitas vezes fechado e mesmo com a presença transformadora de Deus, começam a murmurar contra o Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos em que a cruz pesa, este povo começa a murmurar contra o Senhor. Começa até a querer voltar para o tempo da escravidão. Imaginem só, querendo viver sobre o jugo da escravidão e lamentando-se por aquele sofrimento onde estão sendo conduzidos para a libertação. O Senhor, então, para concretizar a sua presença, para mostrar àquele povo de coração endurecido que Ele está junto dele, e eram transformados. O que nos revela essa palavra é que nós não devemos fixar somente os olhos no que é material. Os nossos olhos têm que ir para além. É o Senhor quem mandou colocar aquele sinal. Olhando para aquele sinal, nós estamos olhando para o Senhor. Nos remete à fidelidade com o Senhor. Aquela serpente é um sinal que Deus está no meio daquele povo e que aquele povo não irá perecer. Porém, para não perecer, é preciso voltarmos para o Senhor. É preciso voltarmos, aí voltando ao Evangelho, para a cruz do Senhor, que jamais será para nós um sinal de condenação, mas sim será um sinal de salvação. Muitos cristãos ainda não compreenderam a mística da cruz. Como frade franciscano, hoje para nós também é um dia muito especial. Primeiro, que foi neste dia que São Francisco, celebrando a sua quaresma de São Miguel, recebeu no seu corpo as marcas do Cristo crucificado. É o dia que São Francisco é marcado no seu ser
pelas marcas do crucificado ressuscitado. A identificação máxima com o Cristo pobre, humilde e crucificado. O nosso grupo de frades franciscanos aqui em Minas Gerais, o nosso grupo se chama Província Franciscana da Santa Cruz. Queremos ser, para toda a humanidade, um sinal de salvação. Apesar de nossas fragilidades, queremos seguir o Cristo pobre, humilde e crucificado e anunciar para todas as pessoas que a cruz não é nossa condenação, a cruz é nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, aos pés da cruz, como a Virgem da Piedade, depositemos nossa esperança no Senhor. Deus sabe quais são as nossas dores, quais são os nossos sofrimentos. Depositemos nele, como a Virgem Maria, toda a nossa fé e toda a nossa esperança. Confiemos no Senhor, que jamais seremos confundidos. Que a Virgem da Piedade interceda hoje e sempre a Deus por cada um de nós. Assim seja. Amém.